Let's lift our hands to the Então Lord vamos right now. levantar as nossas mãos ao Senhor agora. Father, I thank you. Pai, eu te agradeço Every woman who is here. por cada mulher que está aqui. I ask for your presence Eu peço pela tua presença, to fall que a tua presença caia on every woman sobre cada mulher right now. agora. I ask for your glory Eu peço pela tua glória, to lead and guide que a tua glória nos oriente e nos lidere, each woman cada uma de nós, with their family, nas nossas famílias, with me their ouvindo? career, nas nossas carreiras and with their school. e nos nossos estudos. Thank you, Father, Obrigada, Pai, for your blessings. pelas tuas bênçãos. Oi? Thank you, Father, Obrigada, Pai, for hearing our prayers por ouvir as nossas orações and Fala. bringing the answer. e por trazer Suave. as respostas. Put your hand on your heart. Coloque a sua mão no seu coração. Father, let every woman receive Pai, que cada mulher receba the word of God. a palavra de Deus, Let it fall on good ground que caia em bom solo and let it produce a mighty e harvest, que produza uma colheita poderosa, a transformation uma transformação in every area of their life. em todas as áreas das suas vidas. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Amen. Amen. Amém, You may amém. be seated. É muito bom ver vocês. Thank you, my granddaughter. Obrigada, minha netinha. Well, I just want to say congratulations for 12 years. Eu queria dizer Qual é, parabéns mano? A pelos Grazi 12 não para de mandar anos. mensagem. If you've been with us in the other services, Se você participou com a Ela gente mandou nos assim. outros cultos, Pastor Ken's been preaching on the number A gente 12, vai o pastor sábado Ken no tem bagulho pregado da sobre o número igreja. 12 the government of God. e falou sobre o Falei, claro. governo de Deus. And it's very important that we learn God's Claro, nem sei. Eu falei, government. nem E sei é se eu... muito Eu nem importante sei que se nós eu vou, mas eu falei, aprendamos a claro. respeito do governo de Deus. The way that we do Oito horas da that is manhã, by filho. reading the Bible. E a forma de fazermos isso é lermos a Bíblia. It's very important that you read the Bible É muito importante que você leia a Bíblia. from Genesis Moçada, to mano. Revelation. De Gênesis ao Apocalipse. You need Pô, to 8 da read manhã, this muito in casco. 1 year. Você deve ler a Bíblia toda em um ano. Every time I come to Brazil, Todas as vezes que eu vier ao Brasil, I tell you this. eu falo isso. So how many of you have read your Bibles? Então, quem aqui leu a Bíblia? You don't need to raise your Não precisa levantar a mão. No, I'm not gonna, no judgment. Não vou julgar ninguém, tá? I want to encourage you. Mas eu quero te Meu encorajar. Deus. Because if you're going to live the kingdom, Porque se você for viver no Nem reino, tirar o you bagulho da need to câmera. understand the rules. você tem que entender as regras. Sabe The nem tirar a bateria Bible, da that's câmera. where you get the rules. É lá que a gente aprende as Pô, a menina regras. super Not arrumou, only né? should Mandou you o banco read embora the com a filha Bible, dela. Nós não devemos apenas ler a Bíblia, but you Cavilando. need to study. mas temos que estudar a Bíblia. You need to be studying the Temos scriptures. que estudar as Escrituras. So tonight we're going to look at some scriptures Então, essa noite nós vamos ler alguns textos that Save in the U.S. learned last week. que Okay. a Save lá nos Estados Unidos aprendeu na semana passada. So we're going to talk about being patient Então, vamos falar sobre sermos pacientes and waiting on God. e esperarmos em Deus. I talked to you a lot about reading the first 5 books. Eu falo muito com vocês sobre ler os 5 primeiros livros da Bíblia. The first 5 books of the Bible, Os primeiros 5 livros we get our instructions. são o lugar onde nós recebemos as instruções. Estuda, tá We no, acho que learn tá no último ano, how eu to acho. align with God's government. Nós Que aprendemos a isso, estarmos mano? Cara, não fala alinhados isso com o não, vou lá governo largar de ela. Deus. We learn God's special days. E nós aprendemos Meu a filho, tu respeito não dos fala dias isso, eu logo especiais saio do desse Senhor. barco. Do you também. realize when you honor the feast days, Vocês entendem que quando vocês honram os
os dias das festas do Senhor, Passover, a Páscoa, Pentecost. Pentecostes, Okay, when you honor these Tá mandando mensagem days, aqui. quando nós honramos esses dias, you are actually perguntando doing se eu tô na a igreja, se eu tô prophetic servindo. act. nós estamos fazendo um ato profético. You are prophetically lining up. Estamos nos alinhando profeticamente. Because when the Lord returns, Porque quando o Senhor voltar, we are going to be celebrating these special feast nós days. vamos celebrar essas festas especiais. So you're practicing now. Então você agora já está treinando. And what does the Bible tell us? E o que a Bíblia nos fala? When the Lord comes back, Quando o Senhor retornar, we will rule and reign with him. nós vamos governar e reinar com Ele. So it's important that we understand these days Então é importante que nós entendamos esses dias and we honor them. e honrarmos esses dias. I want to also talk to you about how the feast days actually line up with the present days. E eu também quero falar sobre como esses dias das festas se alinham com o nosso presente. So we just finished Purim. Nós acabamos agora a festa de Purim. If you want to know what that is, read the book of Esther. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso, leiam o livro de Esther. It's all about Esther freeing the Israelites from the evil Haman. Fala de Esther que libertou os judeus de Amã, que era um homem mau. So this present year, Então, nesse ano, 2 days before Purim, 2 dias antes de Purim, Iran attacked Israel. o Irã atacou Israel. And the United States went to war. E os Estados Unidos entrou em guerra. Do you know that Iran is modern day Persia? Vocês sabiam que o Irã era o que era chamado de Pérsia nos dias da Bíblia? So what happened in the book of Esther Então, o que aconteceu lá no livro de Esther is happening right now. está acontecendo agora. The same spirit O mesmo Espírito is in the earth está na terra and it's trying to destroy God's people. e está tentando destruir o povo de Deus. Israel. Israel. So can you see the connection? Então, vocês estão percebendo as conexões? Our next feast day O nosso próximo dia de festa is Passover. será a Páscoa. What happened at O Passover? que aconteceu na Páscoa? God delivered the children of Israel from Egypt. Deus libertou o povo dele do Egito. So what can we expect in our lives? Então, o que nós vamos esperar nas nossas vidas? You can expect Você pode esperar when you honor Passover, quando você honrar a Páscoa, because Passover is all about Jesus. porque a Páscoa tem tudo a ver com Jesus. It's all about Him delivering us. Tem tudo a ver com a libertação que Ele trouxe At para nós. Passover, they put the blood on the E doorpost. tem a ver com o sangue que foi colocado no batente das portas. When we receive Jesus, Quando recebemos a He puts His Jesus, blood on our heart. Ele coloca o sangue dele no nosso This is coração. your doorpost. Essa aqui é o batente da sua porta. When we receive E Jesus, quando nós recebemos a Cristo, He delivers us Ele nos liberta from the power of the evil do one. poder do maligno. So what can you expect? Então, o que nós podemos esperar? Deliverance. Libertação. What area do you need the strongholds broken in your life? Em que área você precisa que as fortalezas sejam destruídas na sua vida? March 31st is Passover. Dia 31 de março é a Páscoa. It's coming up. Está chegando. So you can expect breakthroughs. Então você pode esperar que Ele vai te dar libertação. But I need to warn you. Mas eu tenho que te alertar também. These breakthroughs are going to come with a fight. Que quando o Senhor traz a libertação, isso não vem sem luta. Because how did God deliver Israel from Pharaoh? Porque como é que o Senhor libertou Israel de Faraó? He delivered him by sending plagues. Ele libertou o povo enviando as pragas. And there was a spiritual fight going E havia on. uma luta espiritual acontecendo ali. Moses said, "Let the people go." Moisés disse, deixa o meu povo ir. Pharaoh said, "No, no, O no." faraó falou, nananina não. So you can have breakthroughs. E então você pode ter libertação. You need to start speaking, "I'm going to have breakthroughs in my Você life." precisa começar a declarar e dizer, vai vir libertação sobre a minha But you vida. need to prepare E yourself você tem que se preparar, by the reading of the word lendo a palavra de Deus. and by praying. Amen. E orando, amém?
So in the US, we study the 5 books Então, nos Estados Unidos, nós estudamos os 5 primeiros livros da Bíblia and we study the prophets, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. e estudamos também os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Thursday night, Pastor Ken taught from one of the prophet books. Na quinta noite, o pastor Ken pregou a partir de um dos livros dos profetas. He taught from 1 Kings Ele ensinou a partir de 1 Reis and he taught about Elijah. e falou sobre Elias. Now remember I said we're going to learn about being patient and we have to learn how to wait. Lembra que eu falei que a gente ia aprender sobre paciência e sobre aprender a esperar? When Elijah encountered Jezebel and the prophets, Quando Elias encontrou Jezabel e os profetas, he didn't walk in and said you're all going to burn. ele não entrou e falou, vai todo mundo queimar. He waited. Ele aguardou. He told them, Ele falou para ele, you go pray to your gods, vai lá, ora pro Deus de vocês. right? And I'm going to wait. E eu vou ficar aqui esperando. He waited Ele aguardou for the proper time. a hora certa. And the proper time was at sundown. E a hora certa era no pôr do sol. And I believe it was Shabbat. E eu creio que era o Shabat, o At sábado. sundown, E ali naquele pôr do sol, he had prepared the altar ele já havia preparado o altar. and he called the fire E down. aí ele clamou para que o fogo descesse. So we have to learn to wait for the proper time. Amen? Então nós temos que aprender a esperar pelo tempo certo. Amém? We also study the New Testament. Estudamos o Novo Testamento. And in the New Testament, we learn how Jesus lived the Old Testament. E no Novo Testamento nós descobrimos que Jesus viveu o Antigo Testamento. So one day Jesus is walking in the crowd, Então uma vez Jesus estava andando em meio à multidão and there's a man whose daughter is dying. e havia um homem cuja filha estava morrendo. And he says to Jesus, come and heal my daughter. E ele falou para Jesus, venha, cure a minha Come filha. right now. Vem agora. Come right Vem now. agora. But there was a woman Mas havia uma mulher who also needed a que healing. também precisava de cura. And as Jesus was walking, E enquanto Jesus estava the andando, woman came up to him aquela mulher veio até ele. and she grabbed the talit. E ela pegou ali na ponta do She talit. grabbed the hem of Ela his pegou garment. ali no finalzinho das And suas vestes. Jesus felt power E ele sentiu que poder saía dele. go out of him. Ele sentiu. And he stopped. E ele parou. And he waited. E ele aguardou. And he ministered to the E woman. ele ministrou aquela mulher. And then the news came to the father. E aí chegou a notícia àquele pai. Don't bother the master. Não incomode mais o mestre. Your daughter is dead. A sua filha morreu. Jesus said, don't listen to them. Jesus disse, não ouça ele. Your daughter's not A dead. sua filha não morreu. She's just asleep. Ela só está dormindo. And at the right E time, na hora certa, Jesus went to the right place. Jesus foi ao lugar And he certo. raised the daughter E up. ele ressuscitou aquela menina. See, there's a right time in your Porque life. tem uma hora certa nas nossas There's vidas. a right place you need to be. Tem um local certo onde você precisa estar. But you have to learn to wait. Você precisa aprender a esperar. We read the Old Testament Nós lemos o Antigo Testamento and we learn the mistakes that Israel made. e aprendemos com os erros que o povo de Israel cometeu. We're supposed to learn from them. Nós temos que aprender com esses We're not erros. supposed to make the same Nós mistakes. não temos que cometer os mesmos erros. We learn from them. Temos que aprender com eles. And when you start reading the first five books of the E Bible, quando começamos a ler os 5 primeiros livros da and Bíblia you see it connect to the e prophets, vemos a conexão deles com os profetas and then it connects to the New e a Testament, conexão deles com o Novo Testamento, you know what's going on in your atmosphere. aí você entende o que está acontecendo na atmosfera. Because what you study Porque all quando week você long estuda a semana toda, will be going on in your house. você percebe que aquilo está acontecendo na sua It will be casa. going on in our world. Você percebe o que está acontecendo no mundo. But because we study this way, Mas porque nós estudamos dessa forma, it takes away all fear. isso retira o medo de nós. We're not shaken A gente não fica mais abalado when things happen in the earth. quando as coisas acontecem na Terra. Many people in the United States are afraid Muitas pessoas lá nos Estados Unidos estão com medo.
Many people in Israel are afraid. Muitas pessoas em Israel estão com medo. But because we know God's time Mas porque nós conhecemos o tempo de Deus and we know His feast e days, entendemos os dias das festas do Senhor, when things happen, quando as coisas acontecem, we are not shaken. nós não somos abalados. We know how to pray. Nós sabemos como orar. You say, I know what's going on. Sim, eu estou entendendo o que está I know the acontecendo. stronghold I need to pull down. Eu sei qual é a fortaleza que It's tem the que ser spirit of derrubada. Haman. É o espírito de Amã. It's the spirit of violence. É o espírito da violência. It's the spirit of murder. É o espírito do assassinato. That's not coming in my house. Isso não vai entrar na minha casa. Destruction's not coming in my A house. destruição não vai entrar na I minha take casa. authority over it. Eu tomo autoridade sobre esse lugar. So when you understand Então, quando você entende God's times, His o festivals, tempo do Senhor e os seus and you line your festivais, life up, e você vai trabalhando isso na sua vida, you do not need to be afraid. você não precisa ter medo. So when God delivers the children of Israel the first time, Então, quando Deus liberta o povo de Israel da primeira vez, He brings them to the desert. Ele os leva para o deserto. The desert is a very quiet place. O deserto é um lugar muito silencioso. If you go to Israel and you go to the desert, Se você visitar Israel e você for a um deserto, you will not believe how quiet it is. você não vai acreditar porque é muito silencioso. Yeshua, Jesus knew this. Yeshua, Jesus, sabia disso. When he wanted his instructions from the Father, Quando ele queria receber as instruções do Pai, when he wanted to hear from the Father, quando ele queria ouvir do Pai, the Bible said he went to the desert. a Bíblia fala que ele ia para o deserto. He went to the quiet place. Ele ia para um lugar silencioso. When you need to hear from God, Quando você precisa ouvir de Deus, you need to find your quiet você place. precisa achar um lugar silencioso. Where is your quiet place? Onde é esse lugar silencioso? You cannot hear from God when there's noise. Não dá para ouvir do Senhor quando tem barulho. Because when the Holy Spirit speaks, Porque quando o Espírito Santo fala, he speaks in a still, small voice. ele fala com uma voz sussurrada. When Elijah was running from Jezebel, Quando Elias estava fugindo de Jezabel, he goes and hides in a cave. ele vai e se esconde numa caverna. And he needs to hear from E ele God. precisa ouvir a voz de Deus. And all kinds of things happen. Todo tipo de coisa acontece The ali. wind comes Vem by, um vento the impetuoso. fire comes by. Vem fogo. But God was not there. Mas Deus não estava nessas coisas. God spoke Deus falou. when Elijah quieted himself. Quando Elias se aquietou. When Elijah calmed down. Quando Elias conseguiu se acalmar. When you need to hear from God, Quando você precisa ouvir de Deus, you need to calm down. você precisa se acalmar. You need to calm your mind. Você precisa acalmar sua mente. You need to take authority over your mind. Você precisa tomar autoridade sobre a And sua you mente. need to tell your E mind, você tem que dizer para sua mente: be quiet. aquieta-te. The Word of God says we bring every thought A palavra de Deus diz: levando cativo todo Under. pensamento under the Word of God. debaixo da obediência do Senhor. So when our mind is going crazy, Então, quando a nossa mente começa a ficar doida, you need to calm it down. a gente tem que se acalmar. Say, I take authority E over my dizer, eu mind. tomo autoridade sobre a minha mente. Shalom, shalom. Shalom, shalom. And then wait, E aguarde, wait, aguarde. and listen for the voice of the E Holy ouça Spirit. a voz do Espírito Santo. He will speak Ele vai falar when you quiet yourself down. quando você se aquietar. It's like I said earlier, we need to read the Word. Como eu falei antes, nós temos que ler a palavra. When you read the Word, you know how to pray. Quando lemos a palavra, sabemos como orar. When you're looking for an answer from God, Quando estamos esperando uma resposta de Deus, the first place you go o primeiro lugar que nós devemos recorrer is to your Word, to é your a Bible. palavra, é a palavra de Deus. Find the Scripture, Encontre o texto, whatever you're going through. seja o que você estiver enfrentando. You need peace? Você precisa de paz? Get out your phone, Pega o seu telefone, type scriptures with escreva peace. palavras da Bíblia com paz.
And all the versículos. scriptures will come E aí up. vai aparecer uma lista de versículos para But you você. need to read those Mas você tem scriptures. que ler esses textos. And you need to read them out E loud. você tem que lê-los em voz alta. Because as you read them out Porque à loud, medida que você lê em voz alta, the Holy Spirit will take that word o Espírito Santo toma essa palavra and He will say, that's the scripture. e ele vai dizer, é esse o texto. You might read many scriptures, Talvez você leia muitos textos, but the Holy Spirit will shine His light on the one that you need. mas o Espírito vai iluminar ali aquele versículo que você precisa. And then you turn your reading into a prayer. E aí você transforma a sua leitura numa oração. Philippians 4:19. Filipenses 4:19. God, you said Senhor, o Senhor you would disse supply all of my que needs. supriria todas as According minhas to your necessidades, riches and de glory. acordo com as tuas riquezas de God, glória. you said, Senhor, o Senhor disse. God, you said Senhor, o Senhor disse. you are my O supplier. Senhor disse que é meu provedor. Now I wait on you, Agora Father, eu aguardo no to Senhor. bring this to pass. Aguardo que o Senhor cumpra essa palavra. But you can only do this when you quiet. Mas só dá Yourself. para fazer isso quando você se aquieta. So in the Exodus, Então no Êxodo, God calls Moses on the mountain Deus chama Moisés para o monte to receive the 10 commandments, para receber os 10 mandamentos, to bring God's instructions to the earth. para trazer as instruções do Senhor para a terra. He was on the mountain 40 days, 40 nights. Ele ficou no monte 40 dias e 40 noites. And the Hebrew scholars tell us that they knew he was going to be gone that long. E os estudiosos do hebraico falam que as pessoas sabiam que ele ia demorar tanto tempo assim. But they got confused in their counting. Mas eles se confundiram com o calcular dos dias. And when he didn't come back, E então, quando eles perceberam que ele não estava voltando, when they thought he should come back, na época que eles achavam que ele deveria ter voltado, they became eles impatient. se tornaram impacientes. So let's read this. Exodus 32, chapter 1. Vamos ler Êxodo 32, versículo 1. Oh, yes, please. Yeah. Vou ler aqui. Diz assim o texto: Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: Tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. So we see that they get impatient and they go to Aaron. Nós percebemos que eles ficam impacientes e aí eles vão até Arão. Now I found this in a different translation. E eu encontrei numa tradução diferente o seguinte. And my translation said, they said to Aaron, get busy and make us gods. A tradução que eu li falava, esse tome uma providência que está no texto, falava assim: se ocupe, faça deuses para nós. Get busy Se ocupe and make us gods. e faça deuses para nós. But they were instructed to wait. Mas a instrução que eles receberam era esperar. The people got O impatient. povo ficou impaciente. They became afraid. Eles ficaram com medo. Moses was taking too long. Moisés estava demorando muito. Maybe he's dead. Talvez ele tenha morrido. But remember, Mas why are we reading this? Por que nós estamos lendo isso? Because we need to learn something. Porque temos que aprender alguma We need coisa. to learn from their mistakes. Temos que aprender com os erros deles. But we also need to learn the enemy's tactics. Mas nós também temos que aprender as táticas do inimigo. The enemy does nothing new. O inimigo não faz nada novo. When you read the Bible, Quando você lê a Bíblia, everything the devil does in the Bible, tudo que o diabo faz na Bíblia that's all he can do. é o que ele consegue fazer. He has no new tricks. Ele não tem novos truques. He might package them in a different way, Talvez ele coloque uma roupagem but diferente, it's the same trick. mas o truque é o mesmo. And this is the reason why you need to read the Word.
É por isso que nós temos que ler a palavra, so you will know his tricks, para que nós entendamos o jeito que ele nos so you engana, won't get like Israel para que nós não sejamos como and get Israel impatient e fiquemos and get impacientes e afraid fiquemos com medo and try to take matters in your own e hands. tentemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Now, before Jesus leaves the earth, Agora, antes de Jesus sair da terra, remember I told you Jesus lives the Old Testament. lembra que eu falei para vocês, Jesus pratica ou vive o Antigo Testamento. So before he leaves the earth, Então, antes dele ascender aos he céus, gathers his ele followers, reúne os seus seguidores and this is what he tells e them. olha o que ele fala para eles. Let's read Acts chapter 1, Vamos verse ler. 4 and 5. Atos 1, versículos 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. They were asked to wait. Jesus pediu para que eles esperassem. Now, when Jesus is telling them, giving them this instruction, Quando Jesus estava instruindo eles dessa forma, he's on a mountain. ele estava no monte. Moses was on a mountain. Moisés também estava no monte. Jesus is on a Jesus mountain. estava no monte. So he's telling his followers, you need to wait in Jerusalem Então ele fala para os seus discípulos: vocês precisam esperar em Jerusalém, because I'm going to baptize you with the Holy Spirit. porque eu vou batizá-los com o Espírito Santo. Now you need to understand something about Jesus' followers. Agora vocês têm que entender uma coisa a respeito dos discípulos de Jesus. They were waiting for the Messiah to come. Eles estavam aguardando a chegada do Messias. He's the Messiah. Ele era o Messias. So they thought he was going to overthrow Rome Então eles achavam que ele ia destruir o governo And be the dos king. romanos, se tornar rei and reign e reinar right then. ali naquele momento. But he dies, Mas ele morre, he resurrects, ressuscita and now he tells e them, agora fala para eles: I'm going away. eu vou embora. Do you trust me? Vocês confiam em mim? Will you wait Vocês vão aguardar for what I am promising you? para receberem a promessa Will que you eu wait estou for the fazendo? Holy Spirit Vocês vão aguardar o Espírito that I am Santo going to give que you? eu vou dar para vocês? They had to wait. Eles tiveram que esperar. So let's see. And another thing I want to tell you is that the disciples, the followers, they didn't really understand what is this Holy Spirit. E outra coisa que eu queria que vocês entendessem é que os discípulos não entendiam muito bem o que era esse Espírito Santo. Because we have read the Bible, Porque nós já lemos a Bíblia. we know who the Holy Spirit Nós is. conhecemos o Espírito Santo. But he's telling them, Mas ele está falando para eles: wait, aguardem. I'm going to give you something. Eu vou dar algo para vocês. Moses said, Moisés disse: wait, aguardem, I'm going to esperem. bring down something. Eu vou trazer algo lá And de it's cima going to be pra vocês. powerful E vai ser algo because it's the poderoso. instructions from Porque heaven. são as instruções dos céus. See, God's intention for Israel A intenção de Deus para Israel was to be the light to all the era nations. que eles fossem luz para todas as nações. But because they would not wait, Mas porque eles não esperaram, because they got impatient porque eles se tornaram and impacientes took matters in their own e hands, decidiram tomar aquele assunto nas suas próprias mãos, they disrupted the plan. eles acabaram mudando ou trazendo uma interrupção para o plano de Deus. So let's look in Acts chapter 1, verse Vamos 8 and 9. ler Atos capítulo 1, versículos 8 e 9. Diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. So we see that the Holy Spirit gives us power. Então nós vemos que o Espírito Santo nos dá poder. That's what Jesus said. Foi isso que Jesus disse. I give you my spirit. Eu dou a vocês o meu Espírito. I give you power. Eu dou poder a I vocês. give you authority. Eu dou autoridade a vocês. What do I give you power and Eu estou authority dando for? autoridade e poder para o quê?
to establish my government para que vocês estabeleçam o meu on the governo earth. na terra. 500 heard Jesus say, wait. 500 ouviram Jesus mandar esperarem. Only 120 obeyed. Somente 120 obedeceram. Tonight, there's a lot of you here. Hoje tem muita gente aqui. You're hearing this word, Vocês estão ouvindo essa palavra. but how many of you are going to wait? Mas quantas aqui vão esperar? How many of you are going to receive your promise? Quantas aqui How vão many of you are receber a going to have a promessa? miracle? How Quantas many vão of you are going to receber see milagre? strongholds broken? Quantas vão ver as You gotta fortalezas be willing to quebrando? wait. Vocês precisam estar atentas, Notice dispostas a esperar. where Jesus tells them, he says, go to Jerusalem and wait. Percebam o que Jesus está falando. Ele diz: vão a Jerusalém e esperem. Where do they go? Onde é que eles vão? They gather together Eles se reúnem in unity em unidade, in a quiet place num lugar silencioso, and they wait. e eles esperam. Remember, they don't know what's going to happen. Lembrem, eles não sabem o que vai acontecer. We know what happens A gente sabe o que aconteceu, because we've read the book, porque nós lemos o livro, but they had to have faith. mas eles tiveram que ter They had to fé, trust tiveram que confiar that what Jesus said was going to take que place. aquilo que Jesus falou iria se cumprir. And you have to do the same E thing. você tem que fazer a mesma You have coisa. to trust God's word. Você precisa confiar na palavra de If he Deus. said it in his Se word, ele disse na palavra, you have to trust. você tem que confiar. You have to wait. Você precisa esperar. You have to expect. Você precisa esperar. And guess what? E olha só, He's not going to do it the way you think. ele não vai fazer do jeito que você espera. Just like the 120, Assim como aqueles 120, they were all gathered. eles estavam ali reunidos, They were waiting. estavam esperando, They were praying. estavam orando. Hallelujah. 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 Kaboom! E aí, acabou! The Holy Spirit came. Veio o Espírito Santo. And it wasn't quiet. E It não was foi powerful. silencioso, foi poderoso. The heavens shook. Os céus se The abalaram. fire came down. Veio fogo do céu And it sat on top of them. e ficou ali sobre eles. They experienced the power Eles experimentaram o poder, from the Most High. o poder do Altíssimo. But do you know that when God appeared to Israel, Mas vocês sabem que o Deus que On Mount apareceu a Sinai, Israel ali no Monte Sinai it was the same way? é o mesmo Deus There e foi was da mesma thunder. forma. Houve trovão, There was lightning. houve raios, There was power. houve poder. So much Tanto poder that the people said, que o povo disse: no, no, no. não, 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 não. Moses, you go. Moisés, vai você. You go. You Vai let him você. tell you. Vai lá, deixa que ele fala com você. But in the New Testament, Mas no Novo Testamento, Jesus says no more. Jesus diz: There acabou. won't be a Moses. Não vai ter mais um When I Moisés. release my power, Quando eu liberar o meu if my poder, daughters will wait, as filhas vão profetizar. there will be a shaking. Haverá um There will abalo. be a transformation. Haverá transformação. You will experience miracles. Vocês vão experimentar milagres. But you have to wait. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. The enemy does not want you to wait. O inimigo não quer que você espere. Remember, I told you the people told Aaron, Lembra que eu falei para vocês? Get O busy. povo falou para Arão: ocupe-se, make me idols. faça ídolos para mim. They did not want to wait. Eles não queriam esperar. And the Bible said that they took off their gold, right? A Bíblia fala que eles tiraram seu Their ouro, gold earrings, tiraram os brincos and they gave them all these precious e metals deram para Arão vários metais preciosos to make a graven image. para que ele fizesse uma imagem. And Priscilla, when you were talking E tonight, Priscila, quando você falou essa noite, and you were talking about us having e gratitude, você falou sobre gratidão, and will we bring our offerings to the Lord? e será que nós vamos trazer nossas ofertas diante I do thought Senhor? about this Eu scripture. pensei sobre esse texto. You see, you're either going to bring your offering to the Lord, Porque ou você traz a sua oferta para o Senhor, or you're going to give your money to a golden calf. ou você dá o seu dinheiro para um bezerro de ouro. But don't think you're going to hold it. Não pense que vai ficar na sua Doesn't mão. work like that. Não é assim que funciona. You will make a golden Você calf. vai fazer uma oferta. So let's look at let's read what actually took place in Exodus 32, Então vamos ler aqui verse o que 4 aconteceu and through 8. em Êxodo
32, 4 a 8. Ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: Ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. So notice that Aaron, he builds a golden calf, right? Percebam que Arão, ele então faz aquele bezerro de ouro, não But I want é? you to notice something else that he builds. Mas eu quero que vocês saibam que tem uma outra coisa que ele constrói. He builds an altar Ele constrói um altar to the calf. ao bezerro. And he declares, E ele declara: tomorrow will be a festival to the Lord. amanhã haverá uma festa para o Senhor. You need to understand something. Vocês têm que entender uma coisa. God has his festivals, Deus tem as suas festas. and they will never change. E elas nunca vão mudar. And if you choose not to honor the festival, E se você escolher não honrar as festas, you will build a golden calf. você vai construir um bezerro de And ouro. you will call it a festival. E você vai chamar de festa. And you will bow before it. E você vai se curvar diante Because disso. when you honor a festival that's not God's day, Quando você honra uma festa que You are não bowing. é o dia de Deus, você está se curvando. and that's what Israel did. E foi isso que Israel fez. Now you might say, but I'm not going to build an idol I'm not going to have anything to do with idols. Talvez você pense assim: mas eu nunca faria um ídolo. Nunca But vou when fazer isso. we refuse to obey God's instructions, Mas quando nós nos recusamos a obedecer às align instruções with de His Deus government, e nos alinharmos com o seu governo, we become our own golden calf. nós nos tornamos os nossos próprios bezerros de ouro. And we become just like Lucifer, E nos tornamos como Lúcifer, who said, I will be above God. que disse: eu serei maior que Deus. I will be above the Most High. Eu estarei acima do Altíssimo. But you say, I would never say that. Aí você fala assim: mas eu nunca faria I isso. fear God. Eu temo o Senhor. But when you don't obey, Mas quando você não obedece and you don't align, e você não se alinha and you take matters into your e own você hands, decide fazer as coisas com a sua própria mão, you are saying você está dizendo by your actions, pelos seus atos: I am building my own idol. eu estou construindo meu I próprio ídolo. am the idol. Eu sou esse ídolo. I know best. Eu sei o que é melhor. I can't serve God. Eu não posso servir a Deus. My family doesn't understand. A minha família não entende. I can't read my Bible. Eu não posso ler a minha I Bíblia. worked all day. Eu trabalhei o dia todo. Did you see these 3 kids? Vocês viram os meus filhos? They're Eu tenho crying. 3. Eles estão chorando. I can barely even Não consigo. think. Eu não consigo nem pensar. What are you saying? O que você quer dizer com isso? I know best. Eu sei o que é melhor. I know pra my mim. family. Eu conheço a minha família. And you're even saying, E aí I você know ainda fala God. assim: eu sei Deus, eu conheço God Deus. Deus understands. me entende. God says, Deus diz: when you don't obey, quando você não obedece, eventually com o tempo, you're going to build a calf você vai construir um bezerro. and you're going to bow. E você vai se curvar. I can't come to church. Eu não consigo ir para a igreja. I'm working. Eu estou trabalhando. But what did God's word say? Mas o que a palavra de Deus fala? Honor the Sabbath day and keep it holy. Honre o sábado e separe esse dia como santo. Do not forsake the assembling of yourself. Não deixem de congregar.
That's the word of God. É isso que a palavra de Deus fala. So you're building a calf. Então você está construindo um And you're bezerro. bowing to your E jobs. você está se curvando diante do seu trabalho. God doesn't want you to live like slaves. Deus não quer que você viva como se fosse um escravo. He has freed you. Ele te libertou. Just like he freed Israel from Assim Egypt. como ele libertou Israel do Egito. When we are born again, Quando nós nascemos de novo, he frees us. ele nos liberta. And if we will get in a quiet E place se nós entrarmos num lugar silencioso and we will get on our knees e nos ajoelhar and we will cry out to the e Lord clamarmos ao Senhor and say, Lord, help e me. dissermos, Senhor, me ajuda. I need you to change my Eu job. preciso trocar de emprego. I don't want to work 7 days a week. Eu não quero trabalhar 7 dias por semana. Your word says I'm not supposed to do A this. tua palavra fala que eu não devo fazer isso. Have mercy, God. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Help me. Me ajuda. Give me favor. Me dê favor. And if you wait, E se você esperar, esperar, keep speaking the word. continue declarando a palavra. I called to the Lord Eu clamei ao Senhor. and he heard my E cry. ele ouviu o And meu he pulled me out of the miry E clay. ele me retirou And he ali delivered daquele me. poço e me libertou. Pull me out of this job. Ele me tirou do Take emprego. me out of this Me job. tira desse emprego, Give me a Senhor. new job Me dê um novo emprego, where I can honor you, Lord. onde eu posso te honrar. And I'm not working like a slave. E eu não vou mais trabalhar como um I'm escravo. not a slave. Eu não sou escravo. I'm a daughter of the Most High Eu God. sou filha do Deus Altíssimo. That's what you said about me. Foi isso que o Senhor declarou sobre My mim, husband is Senhor. not a slave. O meu marido não é um escravo. He's a son of the Most High Ele God. é filho do Deus Altíssimo. And you will deliver him. E o Senhor vai libertar ele. I put my trust in you, Lord. Eu coloco a minha confiança em Ti, Senhor. So while Moses is on the mountain, Então, enquanto Moisés estava no monte, receiving the written commands, recebendo os mandamentos escritos. the first command, thou shalt love the Lord your God with all your heart, Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. and you shall have no other gods before E me. não terás outros deuses diante de mim. Thou shalt not bow to any graven image. Não curvarás a nenhuma imagem. Israel is down below the mountain, Israel está lá abaixo do monte and they are breaking the commandments. e eles estão violando os mandamentos. They are worshiping the golden calf. Eles estão adorando o They've bezerro de ouro. declared it as a festival. Eles declararam o festival ao Senhor. This was a sexual party. E era uma festa sexual. There was nothing holy Não about havia it. nada de santo a respeito daquela festa. The government of God, O governo de Deus, he is the king. ele é o rei. And when a king rules, E quando um rei governa, what he says is final. o que ele fala é lei. There's no democracy Não existe democracia in the kingdom of God. no reino de Deus. We don't have an opinion. Não dá para ter uma opinião. Our opinion does not matter. A nossa opinião não importa. We line up with the government. Nós nos alinhamos com We o governo. line up with the word. Nós nos alinhamos com a palavra. And when you do this, E quando fazemos isso, you are going to see the blessings vamos ver as bênçãos start falling começando a nos seguir in your nos marriages, nossos on your casamentos, children, nos nossos filhos and in your e finances. também na sua área financeira. But you have to come into alignment. Mas nós temos que estar alinhados. Now, you might say, how do I hear the voice of God? Talvez você diga, mas como é que eu ouço a voz de Deus? Read the Bible. Leia a Bíblia. Pray. Ore. Position yourself in a quiet place Se posicione em um lugar so that you silencioso can listen. para que você possa ouvir. Come to church. Venha à igreja. Hear the preaching of the word. Ouça a pregação da palavra.
Because the preaching of the word will give you answers in your life. Porque a pregação da palavra traz as respostas que você está buscando na sua vida. Romans chapter 10 verse 17 says, Romanos 10:17 fala faith comes by hearing and hearing by the word of God. que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. So what I'm teaching you tonight requires faith. Então, o que eu estou ensinando a vocês essa noite exige fé. You're not going to get it with knowledge. Vocês não vão receber isso só por This is why conhecimento. you need to read the word. É por isso que você tem que ler a palavra. The word of God is alive. A palavra de Deus é viva. Jesus lived on the earth. Jesus viveu aqui He's na the terra. word made flesh. Ele Jesus foi a is the palavra word. que encarnou. When Ele you é a palavra. accepted Jesus as your Lord and Savior, Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e He Salvador, wrote His government. He wrote the government. Ele escreveu o governo He dele. wrote His commands. Escreveu os mandamentos He wrote dele. His instructions Escreveu as instruções dele on your heart. no seu coração. That was supernatural. Isso é sobrenatural. But your job or my job Mas o seu trabalho e o meu trabalho is to read the word é ler a palavra and dig it out, e cavar, study it, estudar, so that faith para que a fé can come alive. possa se tornar viva. People tell me it's hard to read the As Bible. pessoas me falam, mas é difícil ler a Bíblia. It's hard to read the Bible when you're not aligned with Jesus. Sim, é difícil ler a Bíblia se você não estiver alinhado com If Jesus. Jesus is your Lord Se Jesus é o seu Senhor and you are not bowing to the golden e calf, você não estiver adorando o You bezerro will de hear ouro, from him. você vai ouvir. you will hear through His word, Você vai ouvir através da you will palavra hear dele, in prayer, você vai ouvir na oração, and you will hear from your e pastors, você vai ouvir dos seus from your pastores, leaders, from your dos cell seus group líderes, leaders, dos seus líderes de célula, because they're preaching the word. porque eles estão pregando a The palavra. word is faith. A palavra é fé. The word, the Bible says, is even in my mouth. A palavra fala que até na sua boca. So once you have faith, you'll Então- feel faith. Faith is something you feel. Quando você tem fé, você sente essa fé. It's kind of like when Peter was going to walk on the water. Sabe naquele momento que Pedro ia andar ali sobre as águas? Okay? So what O happens? que aconteceu? Jesus is walking. Jesus estava caminhando sobre as águas. Peter's the only one. Pedro foi o único. He says, "Let me Falou, come. Let me come." Deixa eu ir até o Senhor. Right? And Jesus foi? sends the word, E "Come." Jesus então deu a palavra e falou, But venha. Peter has Mas to take the Pedro first step. teve que dar o primeiro passo. That's faith. Isso é fé. You're going to hear the word. Você vai ouvir a He's palavra. going to give you the Ele vai answer. te dar a resposta. But you got to take it to the Mas next você level, vai ter que baby. ir para o próximo nível. You got to take the step. Você vai ter que dar o passo. If you stay seated Se você ficar sentado and you don't move forward, e se você não avançar, then you're going to continue to experience the storms. você vai continuar a experimentar as tempestades. Do you realize because Peter stepped out of the boat Vocês já perceberam que porque Pedro saiu do barco and he didn't do it perfect? e ele não fez He tudo certinho. got his eyes off of Jesus, Ele tirou os olhos de Jesus, but Jesus pulled him up mas aí Jesus levantou ele. because he was willing to take the step. Porque ele estava disposto a dar aquele So passo. we are not going to always get it right. Então a gente não vai acertar sempre. Sometimes we're going to fall, Às vezes a gente vai cair. but that's why Jesus is there. Mas Jesus está lá. That's why your sisters are by É your por side. isso que as suas irmãs estão do seu Sisters, lado we have to também. pull up. Irmãs, a gente our tem que sister who levantar falls. umas as outras. Aquela que cai, a gente We have to levanta. love them. A gente tem que amar. We have to help A them. gente tem que ajudar. We have to agree with them. Temos que chorar com elas. Don't make them feel bad. Não faça com que elas se sintam Help mal. them up. Ajude elas a se levantarem de novo. And it was after when they get in the boat, E então quando eles voltam para o barco, the storm is calmed. a tempestade foi acalmada. But Peter had to take the first step. Mas Pedro teve que dar o primeiro passo. So God's going to give you a word. Então Deus vai te dar uma palavra. He's going to tell you what to do. Ele vai te dizer o que você deve fazer. It might be through scripture. Talvez seja através das escrituras. He might speak to your heart. Talvez ele fale no seu coração. Might be through the preaching of the word. Talvez seja pela pregação da palavra. But one thing about the Holy Spirit I need to tell you. Mas uma coisa que eu tenho que falar
falar sobre o Espírito Santo. The Holy Spirit will never tell you to do something that is not in the Word. É que o Espírito Santo nunca vai te mandar fazer uma coisa que não esteja na palavra. So don't get upset Então não fique chateado when you go to your leaders quando você for falar com os seus líderes and you e say, você disser: the Holy Spirit says I need to stay home this week. o Espírito Santo me mandou ficar em casa essa semana. And your leader Aí says, o seu líder fala pra você: that's the devil. isso aí é o diabo, That's not the Word of God. não é a palavra de Deus. Let me pray with you right now. Deixa eu orar com você agora. I'm telling you, the Holy Spirit never goes against the Word. Estou falando com vocês, o Espírito Santo nunca vai contra a palavra de Deus. Because the Holy Spirit is the Spirit of Jesus. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. And if Jesus is the Word, E se Jesus é a palavra, He would be crazy to tell you to do something different. seria uma loucura ele mandar você fazer alguma coisa diferente. So you need to make sure you're aligned with the Word. Então você precisa ter certeza de que você está alinhado com a palavra. So 3,000 people die 3.000 pessoas morreram because they were impatient porque eles foram impacientes and they would not wait. e decidiram não esperar. Because they took matters in their own Porque hands eles decidiram fazer tudo com as and they próprias built mãos their own idol. e construíram seu próprio ídolo. And Moses is so frustrated E Moisés ficou tão frustrado because Moses has been with the Almighty. porque Moisés estava com o Altíssimo. And God has shown him who Deus he mostrou is. para ele quem ele era. And Moses loved the people. E Moisés amava o povo. And he saw how the enemy was destroying E them. ele viu como o inimigo estava destruindo o povo. So Moses goes back on the mountain Então Moisés volta para o monte and he intercedes for all of Israel. e ele intercede por todo o povo Don't kill them all, e God. fala: Senhor, não mate Have todos mercy. eles. Tenha misericórdia. And God has mercy. E Deus tem misericórdia. But then Moses asks for something. Mas então Moisés pede uma And this coisa. is something we need to ask Isso é for. algo que nós precisamos pedir. Exodus 33, Êxodo 33. verse 15 and 16. Versículos 15 e 16. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair desse lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. So Moses says, we can't go as a nation any further. Então We Moisés cannot go fala: nós não podemos ir, Senhor, não dá para nós darmos mais um passo without your presence. sem a tua presença. Ladies, you cannot do anything Mulheres, vocês não podem fazer nada without his presence. sem a presença do You Senhor. can do nothing Vocês não conseguem fazer nada without his presence. sem a presença do Senhor. The word presence A palavra presença means face of God. significa a face de Deus. So Moses was saying, Então Moisés estava dizendo this nation that you've given me, que essa nação que o Senhor tinha dado we para eles cannot go forward não podia avançar without your face, God. sem o rosto de Deus. Save, save. You cannot go forward Vocês não podem avançar as a congregation como congregação without his presence, sem a presença de without Deus, his face sem a face de going Deus, before you. indo adiante de vocês. Anytime you have something going on in your life, Em qualquer momento que você estiver passando por uma coisa, maybe it's going for a job interview, talvez seja uma entrevista de emprego, maybe it's taking a college test, talvez seja uma prova na faculdade, you need to pray this prayer. você tem que orar essa oração. Maybe you're going to go out witnessing. Talvez você saia para evangelizar. Lord, I cannot go Senhor, não dá para ir unless your presence se a goes tua before me. presença não for I adiante cannot de go mim. Eu não posso ir unless your face a não goes ser que o teu before rosto me. vá adiante de mim. So we need the word of God, Então precisamos da palavra de but we Deus, also need the presence mas of também God. precisamos da presença de Deus. And we know that God grants Moses' request.
E sabemos que Deus concede aquele pedido de And he Moisés. says, my presence, my face will go before you. E ele fala, a minha presença, o meu rosto vai adiante But de ti. Moses is a lot like us girls. Mas Moisés parece um pouco com a gente, meninas. He pushed just a little bit more. Ele vai dando uma empurradinha. Come on, assim, girls, né? you know how to do Vocês this. entendem o que eu quero dizer, né? De dar aquela You pressão. tell your husband, A gente faz isso com os nossos I want to go maridos. shopping. A gente fala, eu quero ir no shopping. Can you give me some money? Pode dar um dinheirinho? So he gives you money. Aí ele te dá o dinheiro. Baby, Querido, can you give me just a little more? dá pra dar mais um pouquinho? I need shoes. Eu preciso de um sapato novo. I need earrings. Eu preciso de um brinco. So Moses says to God, Então Moisés fala para Deus: I want your face to go before me, eu quero que o teu rosto vá diante de mim. but God, can you show me your glory? Mas Senhor, o Senhor pode mostrar a sua glória? Can you show me your glory? Pode mostrar a sua Can glória? you demonstrate your glory O to Senhor me? pode demonstrar a tua glória para mim? In Hebrew, the word glory Em hebraico, a palavra glória is kavod. é kavod. It means weighty, Significa um peso. heavy. É algo pesado. So we cannot go without God's presence going before Então us, nós não podemos ir se a presença de Deus não for but we conosco. also need His glory, Mas nós right? também precisamos da We need glória His dele. heaviness. Precisamos do peso. We need His anointing. Precisamos da unção do We need Senhor. His power Precisamos do poder flowing do Senhor, through us fluindo através de nós and helping us. e nos ajudando. So look what happens. Exodus 34:29. Então vamos ver o que acontece em Êxodo 34, 29. Fala assim: quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. The glory was so bright. A glória era tão forte, The weightiness was so strong ela era tão pesada, that Moses' face was que shining. o rosto de Moisés brilhava. That's what the Holy Spirit wants to do in all of you. É isso que o Espírito Santo quer He fazer wants em to cada um shine de out of vocês. you. Ele quer brilhar All através the de time, você. He wants to O shine tempo out. todo, Ele quer brilhar. But you have to welcome Him. Mas você tem que recebê-lo. Holy Spirit, reveal your Você glory. tem que dizer para Ele: Espírito Show Santo, me your revela-me a glory. tua glória, mostra-me a tua glória. Put your face in front of me Coloque o teu rosto so I diante know de mim, which direction to para go. que eu saiba para onde So I know how to solve this para que problem. eu saiba resolver aquele problema. I have to have your presence. Eu tenho que ter a tua I have to have presença. your glory. Eu tenho que ter a tua glória. I have to have your word, Eu tenho que ter a tua palavra. your instruction. As tuas instruções. Now let me bring it to the New Testament. Are you guys Agora, okay? Tá tudo bem? Vamos pro Novo Testamento? I'm almost done. I can see you're getting tired. Tô quase acabando, eu estou vendo que vocês estão ficando cansadas. So in the New Testament, Vamos lá, no Novo we Testamento, see the same thing happens to Jesus. vemos que a mesma coisa acontece com Jesus. Matthew 17, verse 2 and 3. 17, versículos 2 e 3. Diz assim: enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. So we see Moses' face was shining. Então vemos Now que o rosto de Jesus' Moisés face is brilhava shining. e agora o rosto de Jesus brilhava. It's the same. É a mesma coisa. Notice who was there with Jesus. Percebam quem estava lá com Jesus. Now I'm going to go all the way back to the beginning. Remember I told you Eu quero voltar aqui no início. Lembrem que eu falei the way we study scriptures que a forma como nós estudamos a Bíblia in the US, lá nos Estados Unidos, first 5 books, os primeiros 5 livros, prophets, os profetas, we do a psalm, aí a gente lê os Salmos New Testament. e o Novo Testamento. So let's tie this together. Então vamos amarrar tudo agora. Who's with Jesus? Quem é que está com Jesus aqui? Moses Moisés and Elijah. e Elias.
Who did we learn about on Thursday Nós when Pastor Ken aprendemos sobre o preached? que na quinta-feira? Elijah. So, Elias. are you starting to connect the Então dots? vocês estão começando I want you, a when you're juntar os reading pontos aqui. The Old Testament, Quando você ler o Antigo Testamento, to find Jesus in eu the quero Old que você Testament. encontre Jesus lá no Antigo When you're reading the Testamento. New Quando Testament, estiver lendo o Novo see if you Testamento, could find Moses. veja se você consegue See if encontrar you can find Moisés. Elijah. Veja se consegue encontrar See if you Elias. can find Jonah. Veja se você consegue encontrar Jonas. You have to start connecting the dots. Você precisa começar a conectar os pontos. Why am I telling you this? Por que eu estou falando isso? It's important because you need to know times and seasons. É importante porque você tem que conhecer os tempos e as estações. The enemy will try to get you off of God's time. O inimigo vai tentar te tirar do tempo de Deus. He will try to get you to fear. Ele vai tentar te botar medo. He will try to get you to take matters in your own hands. Vai tentar fazer com que você faça as coisas com as suas próprias mãos. But when you know God's Mas timeline, quando você conhece a linha do tempo do Senhor, you will not get off track. você não vai sair do caminho. Now I want to warn you with one more thing. Eu quero dar um alerta aqui para você. The Bible says in the last A days, Bíblia fala que nos últimos dias, the very elect, até os eleitos, that's Christians, são os cristãos, Bible scholars, os eruditos da palavra, will be deceived. serão enganados. And many of them will doubt E muitos deles vão duvidar that the Lord is going to return. que o Senhor vai de fato retornar. Just like Israel did not believe Assim como Israel que não creu that Moses was coming back. que Moisés iria voltar. You need to watch what's going on right now. Vocês precisam estar atentos. You need ao to que start está listening to acontecendo. what's being preached. Vocês precisam estar atentos ao que está sendo pregado. People don't believe he's coming back. As pessoas não acreditam que ele vai voltar. Maybe even some of your families will tell you this. Talvez até algumas pessoas da sua família dizem Oh, I isso. was taught that a long time ago. Ah, me ensinaram isso. He's muito not tempo coming atrás. back. Ele não vai voltar não. I'm going to build my golden calf. Eu vou construir aqui o meu bezerro de And ouro. that's what happens in the book of E é Are isso que acontece no livro The de people are Apocalipse. building their golden As calves. pessoas estão construindo seus bezerros. They're worshiping their businesses. Estão adorando as suas They're empresas. worshiping entertainment. Estão adorando o They're worshiping the entretenimento. sports. Estão adorando os esportes. And when they're not aware, E quando eles não percebem, the Lord will come. o Senhor retorna. And those who are watching and waiting, Aqueles que estão vigilantes e those who alertas, have practiced aqueles que estão praticando God's government, o governo de Deus, who've been waiting, que estão esperando, who've been praying, que estão orando, who've been standing on the word, que estão posicionados na palavra. when the king comes Quando o rei voltar and the shofar sounds, e ouvirmos o chofar, we will go. nós vamos até ele. But there will be many people Mas haverá muita gente who claim to be que Christians diz ser cristã who will not go. que não vai. Didn't Jesus say this Não foi Jesus que falou? when the people came to him? Quando as pessoas foram até ele, Jesus, Jesus, I preached. mas eu pregava, I cast out devils. eu expulsava demônios, Let me in. deixa eu entrar. And Jesus E says, Jesus diz, depart from me. afastem-se de mim, I do not know you. eu não conheço você. Why does he not know Por them? que ele não conhece? Because they have not been practicing the feast Eles não days. estavam They have not praticando been reading his os word. dias, They have porque not been eles não praying estão to lendo a him palavra, and porque eles não communicating estão with him. orando, não estão se comunicando com ele. They have not waited the right way. Eles não esperaram do jeito certo. So I encourage you tonight, Então eu quero encorajar vocês essa noite. no matter what you're going through, Não importa o que você esteja no enfrentando, matter what happens in the não world, importa o que aconteça no mundo, quiet yourself, se aquiete, get alone with the Father, fique sozinha com o Pai. get your Bible out, Pega sua Bíblia, read it, leia, get on your knees, se ajoelhe, pray, ore, continue to come to church, continue a vir à igreja and wait to hear God's e instructions. espere para ouvir as instruções do Senhor. This is the last thing I'm going to say. Essa é a última coisa que eu vou falar. There was a woman in the Bible. Houve uma mulher na Bíblia, Her name was Anna. o nome dela era Ana. Anna was married for 7 years Ana estava casada há 7 anos and she became a widow. e ela ficou viúva. And all her life, E a vida toda dela, she stayed in the temple. ela ficou ali no templo. Anna would pray
Ana orava. She would stay before Ela God. ficava ali diante She do would Senhor. wait before Ela God. esperava diante do Senhor. And one day, E aí um dia a beautiful couple came in veio um casal lindo, with a gorgeous baby com um boy. bebezinho. And when they walked in the E temple, quando eles chegaram no templo, faith began to arise in a Anna. fé começou And a se she began to levantar prophesy. dentro dela. E ela And she começou a began to say, profetizar. the Messiah, Começou a the falar, Messiah, é the o Messias, Messiah. é o Messias. Anna saw the Messiah. Ana viu o Messias. When Mary and Joseph was bringing Jesus to be dedicated at the temple, Quando Maria e José trouxeram Jesus para ser dedicado no templo. why did she see? Por que ela viu? She waited. Ela guardou. She waited. Ela esperou. She waited. Ela esperou. So I'm telling you, Então eu estou dizendo para vocês, don't grow weary. não se cansem. You might have been waiting for a while Talvez você já esteja esperando há um tempo for something God promised you. por algo que Deus prometeu te dar. Don't grow weary. Não se canse. Keep speaking the word. Continue declarando a palavra. I waited 4 years Eu esperei 4 anos before I ever saw antes de ver Brazil even being birthed. o nascimento das coisas aqui no Brasil. God spoke to me Deus falou comigo and said, Portuguese, e falou português. you're going to have a church in Brazil. Vocês vão ter uma igreja no Brasil. I prayed. Eu comecei a orar. I spoke the Eu word. declarei a palavra de Deus. Lord, where is it? Senhor, onde vai ser? Lord, where is it? Senhor, onde está? 4 years. 4 4 years I waited for this 4 church anos to eu be birthed. esperei para que essa igreja nascesse. And when God sent the couple, E quando Deus enviou o casal, it blew my mind. foi algo assim que It was, me chocou. it was not the way I thought it was Não going foi to a happen. forma como eu achei que iria acontecer. And when God picked Kelly and E Diego, quando Deus escolheu a Kelly e o it Diego, was a surprise. foi uma surpresa. And it was a good E surprise foi uma surpresa boa. that God chose them to be Porque your Deus pastors, escolheu eles to para lead serem you, os pastores de vocês, to guide you, para guiarem to vocês, equip you, para equiparem to be vocês, ready para estarem prontos for the coming of the Lord. para a volta do Senhor. So sometimes it takes a while. Então às vezes demora sim, Do not grow weary. mas não se cansem. Keep your faith. Continuem com fé. Hold on. Aguardem. Don't take matters in your own Não hands. façam as coisas com o braço de vocês. Don't build a golden calf. Não construam um bezerro de ouro. Stay in alignment. Fiquem alinhados. Stay under the government Fiquem debaixo do governo of Yeshua. de Yeshua. Amen? Amém? Do you receive? Amém? Vocês recebem? Okay, let's stand. Vamos ficar de pé. Let's shake a little bit. You Vamos guys dar uma are getting sacudidinha sleepy. aqui, I a can gente see já it. tá sentado há muito tempo. Move around a little bit. Dá uma sacudida. We're going to pray. Vamos orar. If there's anyone here Se tiver alguém aqui who's never asked Jesus que nunca pediu a Jesus to be the Lord of your life, para ser o Senhor da sua vida, you've never allowed His Spirit você nunca permitiu que o Espírito dele to come and live on the inside of you. venha morar no seu interior. Maybe you prayed the prayer Talvez você já tenha feito essa oração, of what we call the salvation prayer, aquela oração de salvação, but you haven't seen a transformation. mas você não viu a sua vida ser transformada. You see, when you're really born again, E quando você nasce de novo de verdade, you're going to have a transformation. você vai ver a transformação do The seu. old you is going to O die, seu velho eu morre. and a new, fresh E person, novo, uma nova pessoa, the girl God made, aquela menina que Deus fez você para ser, will arise. vai se levantar. So if there's anyone here, I don't want to go any further, but if there's anyone here that's never had that Se experience, tiver alguém aqui que não vivenciou isso ainda, I want you to just come eu quero que você venha aqui. and let us pray for you. A gente vai orar por você. Don't be embarrassed. You're Não in a, precisa ficar com vergonha. you're in a safe group. Você está num grupo seguro. We all have done this. Todos nós já fizemos isso. We have all come Todos nós já fizemos essa oração. to the throne of E God. chegamos Who ao else? trono de Deus. I know there's more. I know there's more. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais gente. The Lord loves you. O Senhor te ama. He died for you. Ele morreu por você. He wants to reveal your destiny. Ele quer revelar o destino a você, o seu destino.
You haven't been living the real you. Você não tem vivido o eu que Deus criou. When pra você God ser. created you in Quando heaven, Deus te criou no céu, He had a big plan, Ele tinha um plano grande para a você. great plan. Um plano maravilhoso. And today everything's going to change. E hoje tudo vai mudar. But you have to make Him the Lord of your Mas life. você tem que fazer dele o Senhor da sua vida. You got to make Him King. Ele tem que ser o rei. And you have to decide, E você precisa decidir: will I be His disciple? será que eu vou ser discípula dele? Will I follow His instructions? Eu vou seguir as instruções And dele? if you say yes and Se you você really mean disser it, sim, He's coming in. ele entra. And He's going to transform E ele you. vai And He's going to transformar change your entire E life. ele vai mudar a sua vida And por you're gonna know completo. E você vai saber. And what has held you down E aquilo que tem te segurado has got to loose. vai ser Can't hold you quebrado. anymore. Não vai mais poder te prender. God has called you to be free. Deus te chamou para ser livre. God has called you to dance Deus te chamou para dançar for Him. diante dele. He's called you to laugh. Ele te chamou para rir. He has called you to be filled with joy. Ele te chamou para ser cheia de alegria. But the devil has robbed you of that. Mas o diabo roubou isso de você. And he's going to leave right now. E ele vai sair agora. Okay? All right, so here, hold this for a second. Come into my heart.
We're gonna go to the next group. Are you girls okay? You're okay, okay? Todo mundo bem? If you have to leave, it's all right. I don't Se want você you tiver que ir to. embora, I pode ir. understand. Eu entendo. But I want to go to the next group. Mas eu quero falar de um outro grupo. Maybe you didn't realize until tonight, Talvez antes de hoje você ainda não tenha reparado but you've been building a golden calf, que você estava construindo um or bezerro you've become the golden calf, ou você tenha se tornado esse and you bezerro have de ouro. bowed E você tem se curvado to the golden calf ao bezerro de ouro out of pressure por pressão from your family, da sua família, from your jobs, do seu trabalho, from your pride. do seu orgulho. You've bowed. Você tem se curvado. And tonight you want to ask God to forgive you, E essa noite você quer pedir perdão a Deus. and you want to build the correct altar. E você quer construir o altar certo. You want to repair the altar. Você quer fazer um reparo do altar. I'm speaking to people who are born again. Estou falando com quem já é nascido de novo. Remember when Elijah had to deal with Jezebel? Lembram quando Elias teve que lidar com Israel Jezabel? had built altars to her gods, Israel tinha construído altares para os deuses de and Jezabel. Elijah had to repair the altar. E Elias teve que reparar os altares. There's women here, you need to repair your altar Tem mulheres aqui que têm que reparar os so seus that the fire of altares God can one more time para come, que o fogo de Deus possa vir mais so uma that the vez. presence of God can Para que a fall, presença de Deus so that possa the glory cair. of God can Para que fall. a glória de Deus venha. Because God's not going to send His glory Porque Deus não manda a glória dele or His presence ou a presença dele on a broken altar. num altar que está quebrado. It doesn't work like Não that. funciona assim. Because if He would do that, you would die. Porque se ele fizesse isso, você iria morrer. So we first have to rebuild the altar. Antes nós temos que reconstruir o So if altar. that's you, come. Então se esse é I'm seu not gonna caso, wait a long vem. time. Eu não vou esperar muito tempo. If that's you, you need to Se rebuild for your altar. você, se você tem The que Holy reconstruir Spirit o altar, speaking, o He's Espírito Santo talking, está falando. He's telling you, Ele you need está to falando rebuild com it. você. Você tem que You're out of reconstruir. order. You're out As of coisas order. não You're estão not in alignment. funcionando corretamente. Você não You está wonder why alinhado. you're not blessed. Você You wonder why you precisa work and have no money. Entender, puxa, eu tô sempre sem dinheiro, apesar de estar sempre You're out of trabalhando. alignment. Tem algum problema, tem alguma coisa que You não wonder está why alinhada. there's chaos in your E aí family. você fica se perguntando por que tem tanto caos You're out na of minha alignment. família. Você não está Listen, alinhado. we all have to do this. We Todos all nós have temos que to. fazer isso. At one time in our life, we get off track. I told Todos you that. nós saímos do caminho em algum momento da nossa vida, eu já falei isso. But God brought me here Mas Deus me to trouxe get you back on track. para ajudar vocês a voltarem para o Because in this alinhamento. next year, Porque nesse próximo this ano, 12th year, esse ano 12, you have to begin to walk in the government of vocês têm que God. andar no governo de Deus. You can't walk in authority if your altar is all messed up. Não dá para andar em autoridade se o The altar devil is estiver going to quebrado. continue to beat you up. O diabo vai continuar a bater em você. So we have to rebuild the altars. Então nós temos que reconstruir os altares. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Aleluia. girls. Obrigada. Thank you for coming. Obrigada, meninas, por terem vindo. God's going to do something mighty in your lives. Deus vai fazer algo poderoso First, na vida de vocês. I want you to just ask God to forgive Em you. primeiro lugar, peça a Deus que I don't perdoe know vocês. how you got off track. Eu não sei por que você I saiu don't do know what caminho. golden calf Não you sei built. qual é o Only you know. bezerro de ouro que So você sabe. you need to ask God to Então forgive you. você precisa pedir perdão a Deus. Repent. Se arrependam. What is repentance? O que é o arrependimento? Repentance is not saying, I'm sorry, O God, arrependimento não é dizer eu sinto and going muito, home and Deus. doing the same E aí thing. você volta e faz a mesma coisa. Repentance O arrependimento means I'm changing. significa mudança. I'm turning. Significa eu vou dar uma I'm not going volta. the same Eu não direction. vou na mesma So, direção. Lord, I repent. Então, Say Senhor, it. eu me arrependo. Lord, I Fale. repent. Senhor, eu Lord, me I arrependo. repent. Fale. Lord, I repent. Senhor, eu me arrependo. Lord, I repent. Senhor, eu me arrependo. I repent. Eu me arrependo. All right, let it all out. Vai, What do you fala need to com repent ele, se of? arrependa. Say it. I can't understand you, so it doesn't matter. Eu não sei o que vocês vão falar em I'm português, not mas listening. podem falar. Eu não This tô is nem between ouvindo. you and God. É entre você e Deus. You're repairing your altar. Você está It is construindo your o altar. responsibility A to rebuild the responsabilidade altar. é sua de reconstruir. I can come and agree with you,
Eu estou aqui para I can lay concordar. my hands on you. Eu posso impor as I mãos can call sobre você. fire to come, Eu posso pedir que o fogo but only venha. you can rebuild your altar. Mas só você pode This is reconstruir between o you altar. and God. É entre você e Deus. Lord, forgive me. Senhor, me perdoe. Lord, wash me. Senhor, Lord, lava-me. cleanse me. Senhor, limpa-me. I turn from what I've been doing. Eu quero me virar contra aquilo que eu tenho I feito. change my mind. Eu mudei de ideia. I change my actions. Eu mudei de atitude. Holy Spirit, Espírito Santo, give me grace. me dê graça. Grace, grace. Graça, graça. Help me Me ajude to not go back a não voltar to the golden calf. ao bezerro de ouro. I repair my altar. Eu reparo o meu altar. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Let the presence of the Que a Lord, presença do let the Senhor, face of God que o rosto de Deus come on you now. venha sobre você agora. Let the glory Que a glória fall, caia, caia on you, sobre você, on your family, sobre a sua família, on your sobre finances. as suas finanças. Let the weight of God Que o peso de Deus fall. caia. I command your ears to Eu open. ordeno que os seus ouvidos se abram. Hear the voice of the Holy Ouça a Spirit. voz do Espírito Santo. He's going to give you the answer Ele vai te dar a resposta. to what you are believing for Aquilo que você está what esperando you're dele. praying for. Pelas suas orações. Holy Spirit, fill her. Espírito Santo, Fill her. encha. Fill her Encha. with your power Com right o seu now. poder agora. Right now, right now. Agora. I want your presence. I need your presence. I want your presence. Show me your face. Mostra-me tua face, Senhor. Show me your face. Mostra-me tua face. I want your presence. Queremos tua presença. I want your presence. Tua presença. Show me your face. Mostra-nos a face, Senhor. Show me your face. Mostra-me tua face, Senhor. Show me your A face. tua face, Senhor. I want your presence. Queremos tua presença. Show me your face. Mostra-nos tua face. I want your presence. Queremos tua presença. Show me your face. Mostra-nos tua face, Senhor. I want your presence. Queremos tua presença. Show me your face. Mostra-nos tua face, Senhor. I want your presence. Queremos tua presença. Sweet presence. Doce presença. Quiet
Presença suave, silenciosa. It's in the silence. Presença no silêncio. It's in your presence. Queremos tua presença. Sweet, sweet presence. Doce presença. Quiet in your presence. Presença silenciosa. Let it fall like rain. Derrama tua glória. Showers of your presence. Mostra-nos tua presença. Sweet, sweet presence. Doce, doce presença. Sweet, sweet presence. Doce, doce presença. Show me your face. Assim, Show me your face. mostra-me tua face. Mostra-nos tua face. Queremos tua presença, doce presença, presença santa. Mostra-nos tua face, queremos tua presença. Mostra-nos tua face, Senhor. Só tu és digno, só tu és santo. Queremos tua presença. Sweet, sweet presence. Doce presença. Doce presença. Doce presença. Tua presença. Tu és bem-vindo aqui. Nós te exaltamos. Nós te exaltamos. Tua presença. Doce presença. Doce presença. Tu és santo. Tu és santo. You are holy. You are holy. You are holy.
seja adorado e seja exaltado. Seja adorado, doce presença, doce presença, doce presença, mostra-nos tua face. Queremos tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor. Só tu és santo, só tu